vamos continuar então com as atividades. As atividades de hoje, a professora pensou que a gente não pode só ficar lendo historinhas. Historinhas são legais, mas a gente também tem que procurar o lado científico de muitas coisas, né? E a professora, então, pegou esse texto para vocês sobre as joaninhas do lado científico, informativo. O que isso quer dizer? Que pesquisadores observaram elas na natureza, viram o comportamento delas e fizeram um registro sobre elas, com informações, para depois poder passar para outras pessoas, né? Que no nosso caso, nós agora estamos vendo sobre isso. Então, aqui nesse texto informativo está falando um pouquinho delas. Eu vou ler para vocês, mas vocês também vão fazer a leitura depois desse texto, hein? A joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio centímetro. Vocês imaginaram? Quanto será que é meio centímetro? Quem tem uma régua em casa, pede para o pai, para um adulto, olhar. 1 centímetro já é isso aqui, ó. Não sei, eu não. Aqui, ó. 1 centímetro é isso aqui da régua, entre os dois dedos da Pro. Meio centímetro é a metade desse pedacinho. Então, olha o tamanho da joaninha. Até porque no dia a dia vocês vivem catando joaninha, né? Porque acham bonitinhas. Então, vocês aqui está dizendo o tamanho delas. Ela tem uma casca dura que protege suas asas e possui 6 patas muito curtas. A joaninha vermelha é a mais comum, mas também existem joaninhas cor de laranja e amarela. Na casca existem entre 2 a 8 pintinhas pretas. As cores vistosas no reino animal indicam veneno ou gosto muito ruim. Desta forma, as joaninhas ficam livres dos predadores. Quando atacadas, são capazes de liberar um líquido amarelo com substâncias tóxicas e cheiro desagradável. Em várias culturas do mundo, atribui-se à joaninha o poder de trazer sorte. Então, tem pessoas que acreditam que quando vê uma joaninha, ela trouxe sorte. Ela se alimenta principalmente de pulgões, que são insetos que atacam as plantações. É muito comilona, come entre 45 a 70 pulgões por dia. Por isso, os agricultores consideram as joaninhas insetos benéficos. Então, nós vamos conversar sobre isso aqui. Vocês vão colocar no caderno, né? Vão escrever texto informativo sobre as joaninhas. E depois vão responder, colocar o número 1 no caderno e o R de resposta e só vão responder. Qual é o título do texto? As joaninhas. Número 2, pôr o número 2, pula uma linha depois da resposta número 1, né? Sempre pular uma linha, colocar o número 2, R de resposta ao lado do número 2 e depois responder. Qual é a função desse texto? Se é um texto informativo, tem qual função? De informar, né? Então, vocês vão escrever informar. No número 3, vão colocar o número 3, R de resposta, e vão escrever, aqui está assim, ó, cite 3 características das joaninhas. Então, escreva 3 coisas sobre as joaninhas e como elas são. Uma delas, elas têm a casca dura. É uma característica que dá para escrever aqui. Tem a casca dura. Outra, possui 6 patas. Outra característica que pode colocar. Tem quantas pintinhas? De 2 a 8 pintinhas. Outra. Então, tem várias características, né? Que podem ter... Tem joaninhas de cor amarela, laranja. Então, tem outras características. Qual é o principal alimento das joaninhas? Número 4, vou colocar, vamos pular uma linha, cada resposta, pôr o R de resposta e vão escrever qual é o principal alimento das joaninhas? Os pulgões. Então, vocês vão escrever que o principal alimento delas é comer pulgões. Qual é o tipo mais comum de joaninha? Tá aqui, ó. A joaninha vermelha é a mais comum. Então, R de resposta e o 5, né? R de resposta, as joaninhas vermelhas. O que as joaninhas fazem para se proteger? O que elas fazem? Elas liberam, olha aqui, ó.
liberam um líquido amarelo com substâncias tóxicas e cheiro desagradável. Elas fazem isso, que daí vem o animal, o pássaro, outros bichos que querem comê-las, e ela solta aquela substância com cheiro desagradável e eles vão embora. Agora, 7. Explique qual é a função das cores fortes para as joaninhas. Olha só, tá lá no texto, é bem legal. 7, R de resposta, e vocês vão colocar. Quer ver qual é o principal? Olha, aqui. As cores vistosas no reino animal indicam veneno ou gosto ruim. Então, para elas ter cores, explique qual é a função das cores fortes para as joaninhas, que no reino animal as cores indicam que são venenosas, né? Ali, tem explicando bem direitinho, indicam veneno ou gosto muito ruim. Então, elas têm aquelas cores para que assustar, porque os passarinhos gostam de comer joaninhas. E quando elas são danadinhas, porque eles olham a cor, já pensam, opa, é venenosa. E ao mesmo tempo elas exalam, né? Soltam aquele cheiro ruim e eles não comem elas. Muitas vezes não comem. E por que os agricultores gostam das joaninhas? Então, olha aqui tem no texto e a professora também vai explicar. Os pulgões, tá? Os pulgões são umas pulguinhas pequenininhas, né? Que vocês podem até encontrar no quintal da mamãe, principalmente na cebolinha. Na cebolinha verde tem. Esses pulgões para a agricultura não é legal, porque eles estragam toda a plantação, eles comem as plantações. Então a joaninha ela é ajuda. Lembra do texto da lagartixa que nós vimos, que elas comem os insetos, os sapos, e que também são inseticidas naturais para os agricultores na lavoura, né, onde eles plantam, que tem bastante joaninha. É bom para eles, porque elas se alimentam dos pulgões que estragam a plantação deles. Então, por isso que os agricultores consideram as joaninhas insetos benéficos. Então, o que vocês podem responder? Por que os agricultores gostam das joaninhas? Porque as joaninhas comem os pulgões que estragam a lavoura deles. Podem responder, mas com as palavras de vocês, né? 9, vocês vão pôr o R de resposta e vão responder. Pense, é uma resposta de vocês. Será que as joaninhas são animais vertebrados ou invertebrados? Então, o que quer dizer animais vertebrados e invertebrados? Vocês lembram? Vertebrados, o que é? Tem coluna vertebral, crânio. E invertebrados, o que será que é invertebrados? Né? Coloque aí, o que vocês acham? Será que a joaninha é um animal vertebrado ou invertebrado? Só isso, tá? Só vão responder isso. E depois de responder, vão fazer a leitura desse textinho pequenininho aqui, Vão fazer a leitura. Animais invertebrados. Os invertebrados são um grande grupo que representa a maioria dos animais encontrados em nosso planeta. A maioria dos animais são invertebrados. Apresentam muitas diferenças entre si, porém algumas características em comum podem ser observadas. Quais são as características comuns deles? A todos, entre elas estão a ausência da coluna vertebral e do crânio. Os animais invertebrados, então, eles não têm a coluna e não têm o crânio, né? Que essa parte de osso que protege o nosso cérebro, e os animais que têm o crânio, elas não têm, os animais invertebrados não têm. E todos eles necessitam alimentar-se de outros seres vivos, sendo capazes eles não são capazes de produzir o próprio alimento deles, né? Igual as plantas que produzem seu próprio alimento. Os invertebrados não. Eles não têm essa capacidade de produzir. Então, os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral e crânio. Veja alguns exemplos de animais invertebrados: polvos, lulas, ostras, lesmas, caracóis, aranha, joaninhas, abelha, mosca, escorpião. A professora colocou aqui mosca 2 vezes, lagosta, camarão, carrapato, ouriço do mar, estrelas do mar, bolachas da praia, águas vivas, etc. Por que tá etc aqui? Sei que vocês já vão
já deve estar respondendo cada um nas suas casas, né? Tem muito mais animais invertebrados. Até porque vocês viram que a maioria dos animais no planeta Terra é invertebrado. Agora, voltando lá, aqui tá assim, ó, letra A. Volte na questão 9 e confira sua resposta para ver se está correta. Quem que acertou? Quem que disse que a joaninha é um animal invertebrado? Confere, dê uma olhada lá para ver. E depois, não precisa responder nada aqui, é só para olhar ali. Letra B, escreva abaixo por que a joaninha é um animal invertebrado. Por que a joaninha é um animal vertebrado? Porque ela não possui coluna vertebral e crânio. Então, pode colocar aqui, que é, né? Não precisa copiar pergunta, só B, R de resposta. Pode colocar número 10 primeiro e responder, né? Por que ela é animal invertebrado? Porque não possui coluna vertebral e crânio. E depois na letra C, CR de resposta, escreva 5 exemplos de animais invertebrados. Então, vocês vão olhar, pode até olhar daqui, se quiser pesquisar e colocar outros animais, tá tudo certo. Essa é a atividade de hoje, certo? Beijos e até a próxima atividade.